Bom dia, mais um shiur diário de Halakha e hoje estamos continuando em Kitzur Shulchan Aruch, Siman Lamed Gimel. A gente vai continuar de Halakha Tet. Diz o Kitzur Shulchan Aruch que não pode comer ou beber nem comidas que causam nojo à pessoa e nem de utensílios que causam nojo à pessoa. Também não pode comer e beber com mãos sujas. Tudo isso não só que não é higiene, mas também diz o Kitzur Shulchan Aruch que a pessoa transgride a proibição de Al teshaktu et nafshoteichem, não podemos causar nojo em nossas almas. E mesmo se certo pessoa vai dizer que não causa nojo para ele, a gente desconsidera a opinião dessa pessoa e a gente vai através da maioria das pessoas naquele lugar. A próxima halakha, que diz o Kitzur Shulchan Aruch, nós tomamos muito cuidado com o kashrut e a saúde dos animais que a gente faz shchita. Uma das regras da halachot de shchita é que o animal tem que estar saudável. Agora, tem animal que não tem nenhuma doença específica, mas talvez vai morrer por causa de idade ou coisa do gênero, e a pessoa, o dono do animal, ele quer pelo menos economizar, ganhar o dinheiro do animal. Teoreticamente falando, ele pode fazer shchita no animal nesse estado, porque teoreticamente falando, ela não é doente. Mas diz a halakha que a gente tenta, mais possível, não comer animal desta, porque apesar que não é doente, apesar que não apresenta nenhuma doença específica, mas animal que é para morrer, ninguém sabe o que esse animal tinha. Então, portanto, a gente não acostuma usar esse tipo de animais. Mais uma halakha interessante que o Shulchan Aruch traz na halakha Yud Aleph, que não pode cortar árvore que dá frutas. Tem também uma medida quantas frutas cada árvore tem que dar, porque não adianta a árvore que dá uma fruta, por exemplo, quer plantar em vez dele uma árvore que vai dar mais, vai render mais, etc. Então tem também detalhes, mas a princípio a gente não corta árvore que dá frutas, e o Kitzur Shulchan Aruch diz que é um perigo, né? O anjo que está responsável das árvores declama em Shamayim que a pessoa que cortou a árvore está cortando a abundância do mundo, etc. É uma coisa que não é sugerível fazer. Mas, no caso que essa árvore está perto de árvores que valem mais do que ele, e essa árvore está esfaquecendo aqueles árvores, quer dizer, ele está pegando água deles, por causa dessa árvore não estão crescendo as árvores que valem mais. Aí, ou, por exemplo, a pessoa comprou um terreno, agora quer construir um prédio lá, uma construção lá que com certeza vale muito mais do que uma árvore. Aí, nesses casos, podem tirar a árvore. Mais um caso interessante que a halakha traz, o Kitzur Shulchan Aruch traz na halakha Yud Bet, que
é interessante porque depois de milhares de anos o mundo chegou na mesma conclusão. Tem pessoas que, quando eles têm dor de barriga, colocam em cima da barriga uma coisa quente. Colocam em cima da barriga um utensílio ou uma coisa quente e esse calor ele dá um certo alívio na barriga. Antigamente era muito comum colocar uma garrafa, né? Um recipiente com água quente, água fervente dentro. Ela estava fechada em cima e as pessoas usavam isso para acalmar dores de barriga. Hoje em dia, quase não dá para achar essas garrafas, porque na maioria do mundo ficaram proibidas as garrafas, exatamente pelo motivo que a Gemara traz. Qualquer coisa com água fervendo é muito difícil controlar a fechadura dela e por mais quando a pessoa ele acalma a barriga, ele fica cansado, ele vai dormir. Aí a gente não tem controle o que está acontecendo e já aconteceu muitas tragédias com essas garrafas, pessoas que pegaram feridos graves. Então, justamente a Gemara diz que não é para fazer isso, porque isso é um perigo e uma coisa que provavelmente é bem comum, vaza a garrafa, etc. E, portanto, não é para usar essas garrafas de água. Hoje em dia vendem certas coisas inchadas que dá para colocar nas micro-ondas, ele aquece e dá para colocar na barriga da mesma maneira, mas não tem o perigo da pessoa ser queimado. E na Halakha Yud Gimel diz o Kitzur Shulchan Aruch que não pode passar dentro de um rio, que a corrente do rio, a corrência do rio é muito forte. Se a água ela passa a se a água ela passa as coxas da pessoa. Porque aí já tem perigo que a água pode, a corrente do rio pode, a corrência do rio pode pegar a pessoa junto com ela. Na mesma maneira, diz o Kitzur Shulchan Aruch em Halakha Yud Daled, que a pessoa não deve falar mal, que vai acontecer mal ou coisa dessa, nem para ele nem para outras pessoas, mesmo se a pessoa ia falar a mesma coisa na frente dessa pessoa, porque a gente nunca sabe, tem horários propícios que a gente nunca sabe quantos são e coisas podem acontecer através dessas palavras. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado também de não prejudicar os outros, tanto na forma física, como também na forma espiritual, na forma de falar ou desejar mal para o outro, que Chas v'Shalom pode, em certos casos, acontecer. E também quando a gente quer educar, quando a gente quer colocar um pouco de medo em criança pequena, é a mesma coisa. Podemos usar linguajares que não são desejos de coisas acontecerem e assim a gente também vai ensinar as crianças como falar certo e lembrando que na mesma maneira que esses minutos propícios podem acontecer por um lado, podem acontecer também por outro lado e portanto a melhor coisa é desejar bem para as pessoas e assim naquele minuto propício talvez a gente vai desejar bem e ganhar junto com todo mundo disso. Bom dia.